Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E eu especialmente quero agradecer a você que tem assistido e compartilhado deste vídeo com outras pessoas. Eu, pastor Jussi Eduardo, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, convido você hoje a pensar e meditar comigo sobre um tema que está em foco nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre o fim, ok? Então, para dar início a esta nossa reflexão, vamos ler o Evangelho segundo que Mateus relata, capítulo 24, versículos 6 e 7, que diz assim: Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Queridos, uma coisa é fato. Toda vez que acontece uma catástrofe neste mundo, ou toda vez que existe um rumor de guerra ou uma guerra se iniciando em qualquer parte do mundo, sempre surge este assunto e a internet é bombardeada por aqueles que são teólogos e entendem que são mestres, doutores em escatologia, e muitos começam a comentar este assunto, e este assunto acaba se tornando mais um achismo, mais uma adivinhação do que verdadeiramente as Escrituras dizem sobre a volta triunfal e gloriosa de Jesus Cristo. Eu aqui não estou negando, e de maneira nenhuma eu hei de negar, que Jesus Cristo está às portas e nós estamos verdadeiramente chegando a este momento. Quando vai ser? Não imagino. Só que eu tenho que fugir das especulações sem um fundamento bíblico real. Hoje, eu estava assistindo uma aula do professor Luiz Saião, ele que acabou de sair de um hospital depois de um AVC e uma cirurgia cardíaca. Hoje ele gravou e publicou a sua primeira aula. E ele veio tratar este assunto sobre esta guerra que está acontecendo no Oriente Médio entre Israel e grupos terroristas e Israel contra Irã. E ele deixou uma coisa muito bem esclarecida. Nós não podemos confundir a antiga Pérsia e os povos antigos da região da Mesopotâmia com os dias de hoje e com o sistema de governo e político de hoje. A Bíblia nos dá noções, mas fazer especulações e adivinhações, aí já é passar do limite. Palavras dele, e eu concordo. Recentemente, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, eu ouvi vários pastores teólogos dizendo que era o Gog e Magog. Agora, mal começou esse novo levante, porque o novo levante sempre está em guerra, Israel com o Irã, e já tem gente falando de Gog e Magog, guerra do fim, chegamos à Terceira Guerra Mundial. Calma, calma, não vamos
especular, não vamos tentar fazer adivinhações. Por exemplo, esta semana mesmo nós tivemos terremotos pelo mundo. O vulcão acabou de explodir na região do Haiti. Ou seja, estes fatos nos chegam rapidamente hoje porque a internet nos colocou num sistema globalizado imediato. O que acontece do outro lado do mundo, que há 50, 60 anos atrás demorava uma semana, duas para nos chegar a informação, hoje demora 1 ou 2 segundos para a informação e imagens chegarem até nós. Sim, guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, catástrofes, disse Jesus, é o princípio das dores. E volto a dizer, uma coisa é certa, Jesus está às portas para a sua volta gloriosa. Mas também não podemos esquecer que Jesus está voltando para muitas pessoas nesse exato momento. Como assim? Sim, eu já falei isso num outro vídeo. A OMS faz um cálculo aproximado que mais de 150 mil pessoas morrem por dia neste mundo. E essas pessoas que morreram chegaram ao fim. Não há mais nada. Agora é a eternidade. E aí vem a questão: aonde vai passar a eternidade? Com Deus ou sem Deus? Esta é a grande pergunta. E quero lembrar e compartilhar com vocês, mais uma vez, que quando eu leio a questão de Daniel, quando ele fala sobre a abominação no lugar santíssimo, aonde não deveria haver, eu creio e eu sei que isso já ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo ali construído. Mas antes de destruir, ele profanou o templo inteirinho, matando porcos no altar e espargindo sangue de porcos por todo o templo antes de derrubar e atear fogo. Contudo, eu trago a vocês aquilo que eu tenho meditado muito. Esta questão da iniquidade ou desta questão da profanação do lugar santíssimo. Eu não quero pensar apenas no que aconteceu no Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Eu quero pensar no que está acontecendo hoje na Igreja do Senhor Jesus. Porque hoje nós estamos vivendo uma grande profanação dentro das fileiras da Igreja do Senhor Jesus. Fato é que existem na Bíblia 3 palavras de Jesus quanto ao dia final ou próximo ao dia final, profecias que falam exatamente disso que eu estou dizendo. A primeira encontra-se em Lucas 18:8, que diz: eu digo a vocês que ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A segunda leitura, também em Mateus 24:12, vai dizer: por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará.
E no versículo 10, Jesus vai dizer: naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. Amados, o que mais tem causado tristeza ao meu coração nos últimos dias é a abertura da Igreja do Senhor Jesus, através dos seus líderes pastores, para que a iniquidade seja instaurada no meio do seio da sua igreja. Eu fico tremendamente entristecido com esta polarização que, por N motivos, tem causado discussões, debates e até brigas na internet entre pessoas que deveriam ter um único propósito: proclamar Jesus Cristo salvação e solução para todas as coisas. Porque, meus queridos e amados irmãos, se a igreja perder o sentido de que Jesus Cristo é a chave hermenêutica para a Bíblia e para toda a história, se a igreja perder a ciência de que a sua única função é proclamar o evangelho de salvação em Jesus Cristo, para mais nada a igreja serve. Ela será, como Jesus mesmo disse, um sal que perdeu o seu sabor e é lançado fora. Amados, mantenhamos firmes, perseverantes na palavra do Senhor, para que verdadeiramente possamos fazer a vontade de Deus. Queridos, escolher um lado nesta guerra ou nestas guerras é impossível. Escolher um lado nos conflitos, até mesmo dentro do Brasil, é impossível. Meus queridos, nós devemos manter o nosso foco, que é pacificação. Você e eu fomos chamados para ser pacificadores. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando vai falar do fruto do Espírito, ele vai dizer que um dos gomos do fruto do Espírito é a paz. Então eu e você devemos ter paz e proclamarmos esta paz e sermos pacificadores no meio dos conflitos. E como podemos fazer isto? Também através da pregação e da oração em nome de Jesus. Quero encerrar aqui incentivando você, meu irmão, com os versículos de Apocalipse capítulo 2 e 3 que dizem: ao que vencer. No versículo 7, 11, 17, no versículo 26, no versículo do capítulo 3, versículo 5, no versículo 12, no capítulo 3, versículo 21, 22, nós vamos escutar o quê? Ao que vencer. Ao que vencer será dado a oportunidade de viver no reino eterno de Deus em Jesus para todos sempre. E o versículo 22 do capítulo 3 encerra o capítulo, da mesma maneira que encerra os outros versículos que eu aqui citei. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero crer do fundo do meu coração que o que mais o mundo precisa ouvir é sobre pacificação, sobre salvação, sobre vida eterna em Jesus.
Então vamos fazer este coro, em vez de nos degladiarmos por polarização política, sociais, sejam elas quais forem. Mantenhamos firme o nosso foco, porque nós somos chamados para ser igreja, e não igreja de A, B ou C, mas igreja de Jesus o Cristo. Paz e bem a todos, que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família, uma boa semana e até a próxima reflexão, se o Senhor assim o permitir.